perguntas, então não precisa se acanhar, pergunta à vontade. Quando você falou que o Bitcoin não era conceito, ficou com medo de se relacionar e tal, tinha a ver com o governo, com a questão da toda essa questão libertária que tem todo moeda? Tem um pouco, existem várias frentes, assim. Eu não tenho nenhuma bandeira ideológica com o Bitcoin, eu sou empreendedor, então eu vejo um potencial da tecnologia. Mas tem pessoas que têm agendas mais ideológicas, que veem no Bitcoin uma oportunidade de se livrar do governo que gesta dinheiro. Existem comunidades que falam assim, não vou mais ter conta no banco e vou usar só Bitcoin para o governo não saber o que eu faço. Mas aí é uma coisa muito específica. Agora, os meus receios foram principalmente porque há uma preocupação por parte dos governos com respeito à lavagem de dinheiro e a financiamento de atividades ilícitas. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, terrorismo. E, é claro, algumas pessoas, inclusive, foram presas resolvendo atividades ilícitas, achando que o Bitcoin seria uma boa plataforma para isso. Só que elas são retardadas. Porque, na verdade, se alguém vai fazer uma atividade ilícita, a melhor forma é cash. Cash não tem rastreabilidade. Se você não pegou no flagrante, se não for numerado em sequência, foi. O Bitcoin está lá, público, todo rastro. Se o cara usa um monte de ferramenta para ficar oculto, beleza. Na hora que ele der um tropeço, ele perdeu o geral, porque está tudo registrado. Então, assim, entendendo a tecnologia e entendendo as pessoas que estavam lutando para instruir as autoridades sobre o potencial dela, eu perdi meu medo. Mas tem gente sem noção que acha, com o Bitcoin eu vou sonegar imposto. Vai se dar mal, uma hora. Talvez agora não, porque ele tem muito pouca atenção do governo. Mas não é a melhor forma para fazer besteira. Esses registros públicos, eles ficam armazenados aonde? Quem é o responsável? Eu vou tentar repetir a pergunta para todo mundo acompanhar. Perguntou, esses registros públicos ficam armazenados aonde? É uma rede distribuída, fica replicado em todos os computadores que estão operando com Bitcoin. Então, se você entra na rede Bitcoin, você vai baixar um software e vai replicar na sua rede, no seu computador. Então, fica espalhado pelo mundo todo. Oi? Isso para quem é dev, quer dizer, o Git, quando você está trabalhando, quer dizer, você baixa, aquilo tudo na sua máquina, tudo que você está trabalhando, o código-fonte está ali. Por exemplo, se você... São milhares de transações. São milhares de transações. Tem um quadro engraçadinho assim, é sempre legal, né? Eu não trouxe o que está tendo, mas ele mostra o crescimento do espaço que ocupa a blockchain no computador e o espaço que ocupa a série Breaking Bad no computador. Breaking Bad é muito maior. Mas mesmo assim, isso tende a só ficar infinito. Tudo bem, tende a ficar infinito, mas existem soluções, tem uma série de soluções tecnológicas para compactar isso, para guardar um fragmento disso, para você não rodar um full node. A comunidade ela não ignora esse aspecto, só não é uma preocupação hoje. Quer acrescentar, Gis? A blockchain cresce linearmente, espaço em HD cresce exponencialmente. É um ótimo argumento também. A blockchain cresce linearmente porque eu não quero ter detalhe, mas enfim, no final das contas, essa página que é criada com novas transações, ela é baseada na resolução de um problema matemático que é o hash, mas essa dificuldade é ajustada para que uma página nova seja criada a cada 10 minutos. E a página tem um tamanho fixo em bytes. Uma curiosidade, o custo da sua transação, a taxa que você paga, porque existem pessoas. O que são os mineradores? Ninguém perguntou ainda. Os mineradores são pessoas que estão colaborando com a rede, validando o que está sendo publicado. Essas pessoas elas calculam, checam a validade de cada transação e tentam resolver esse problema matemático. Se elas conseguirem resolver, elas ganham o direito de publicar a próxima página na blockchain. E elas são recompensadas por isso. Por quê? Ganhando um pequeno fee de cada transação e ganhando a criação de alguns bitcoins que ficam de posse dela. Por isso que elas mineram Bitcoin. Enfim.
Mas aí você, pelo que eu entendi, as pessoas que mineram, para garantir que uma coisa seja honesta, é mais que 50%. É isso, 50% desses mineradores teriam que dizer tal que... É mais ou menos isso. Existe, não dá para explicar aqui em poucas palavras, mas é uma rede baseada em consenso. A estratégia dela é que, no final das contas, se 51% da rede atuar sobre os mesmos critérios, esses nós conseguem vencer os outros nós que venham com qualquer outro critério, inclusive querendo roubar. Porque, olha só, deixa eu dar um passo aqui atrás. Um dos maiores desafios de um dinheiro digital, por exemplo, é o que a gente chama de double spend, que é você gastar ele 2 vezes. Quando você pensa no dinheiro do banco, você não gasta ele 2 vezes porque está centralizado. Você gasta todo o dinheiro do banco decrementa e acabou. Mas se é um dinheiro que está comigo, que eu passo para você, o que impede de eu passar para você e para você também? Eu estou comprando 2 coisas com o mesmo dinheiro. É isso que a gente chama de double spend. E isso era um problema em aberto até 2008. O que esses caras construíram é uma rede que impede o double spend, porque uma dessas 2 transações não vão ser aceitas pela maioria dos nós. E quando isso acontecer, automaticamente isso vai dominar a rede e a transação inválida vai ser descartada. Mas isso, essa transição não demora bem delay, Quando eu mando um dinheiro para você, isso é praticamente instantâneo, eu vou mandar mensagem no WhatsApp. O tempo para confirmar isso e para ter uma segurança muito grande de que isso não vai ser desfeito é menor, é maior, gasta um tempo um pouco maior. Então, se eu estiver vendendo uma casa para você, eu vou esperar 1 hora para ter segurança de que está realmente confirmado. Agora, se eu estou comprando um café aqui, uma cerveja aqui, não tem sentido me preocupar com isso. Eu vejo na hora e ele pagou. Ok? Perguntas? Pessoal? Okay. Essa tecnologia é bem disruptiva. Em que o Bitcoin hoje está incomodando, está mudando o cenário? O Bitcoin, ele gera preocupações em muitas pessoas, só que no final das contas, eu vou responder a sua pergunta, mas ele, ao mesmo tempo que gera preocupações, ele tem sido percebido muito mais como uma oportunidade do que uma ameaça. Por exemplo, quando você pensa em governos que precisam ter uma política financeira, econômica que controle a saída de dinheiro do país, então isso é uma preocupação, porque agora eu consigo tirar dinheiro do país sem que ninguém me peça. É lógico, as leis já existem, se eu tiro dinheiro do país eu tenho que pagar algumas coisas por isso, mas não existe mais um órgão central que o governo pode simplesmente vir e exigir algum tipo de compliance, como eles falam, enfim. Existe uma transação ponta a ponta, eu consigo mandar dinheiro para fora. Então, alguns governos têm uma preocupação especial com isso. Uma outra preocupação, talvez, a gente pode apontar, são instituições financeiras que não agregam valor. Porque quando você agrega valor, beleza. Mas quando você lida com uma relação onde eu cobro taxa bancária de quem não tem dinheiro. Por quê? Porque o cara não tem escolha, ele tem que ter a conta dele, ele tem que receber, ele não tem escolha. Eu cobro a taxa para você mandar o dinheiro para fora. Por quê? Porque você não tem escolha. Ou você manda por mim ou você não manda. Mas qual o valor que essa instituição está agregando? Então, esses caras, eles vão ter que repensar o modelo de negócio deles. Porque está vindo e não tem como voltar atrás. A parte de teoria e transparência vai ser melhor. Tenho certeza. Imagina, você tem um exemplo de eleições. Uma eleição feita com essa tecnologia seria muito mais transparente do que a nossa urna eletrônica. Faz o nosso sentido. Claro. Só um tipo aí para vocês. Eu acho que o grande questionamento da plataforma é a questão do status quo, né? Porque é igual o que aconteceu no mercado da música. Mudou e acabou, não tem volta. Quem estava no modelo antigo, descansa. O que ele está trazendo é uma coisa que todo mundo vai ter que revisar a forma como trabalha. Citando o exemplo do mercado da música, quer dizer, música de qualidade era um problema de ser transmitido digitalmente. Quando surgiu o MP3, quer dizer, que era uma compactação que conseguia manter uma percepção auditiva boa e reduzir muito,
pronto, esse cara se ferraram. Mudou tudo. E aí isso está acontecendo no que diz respeito à propriedade, a você ter um valor e você transmitir esse valor, qualquer que seja esse tipo de valor, não só dinheiro. Né? Então, é muito disruptivo. E mais uma vez, por ser tão obscuro, particularmente, eu fico dividido porque, por um lado, eu quero difundir a tecnologia e esbarro em algumas dificuldades de preconceitos, de desinformação, mas por outro eu fico feliz, porque são menos pessoas pensando nisso e eu acho que a gente está num momento muito oportuno para criar. Só um pouquinho que estava aqui na frente. O Lázaro perguntou qual o lastro do Bitcoin? Qual o lastro do real? Qual o lastro do dólar? Já foi a época que essas coisas tinham ouro depositado em algum lugar que dava um valor real, né? Então, o dólar, eu não sou economista, mas enfim, o dólar tem a ver com a credibilidade no próprio país, né? No final das contas, não tem lastro, não existe lastro. Né? A moeda tem um valor baseado nessa confiança, né? Eu estava no evento lá no Rio e a galera que minera, eles têm um interesse muito grande na valorização da moeda, porque eles têm investido pesado em hardware para poder minerar. E a aposta deles é que em 18 meses o Bitcoin vai sair. Hoje um Bitcoin vale mais ou menos R$1.000. A aposta deles é que isso vai valer $10.000. Cara, brincadeira, não dá para entrar nesse mérito, entendeu? Tipo, é muito flutuante, é muito especulativo ainda. Não faz sentido falar de lastro. Mas o que existe hoje são soluções. Por exemplo, eu conheci um americano que ele criou uma empresa que você tem sua carteira em Bitcoin, mas você não quer que ela fique flutuando, você tem receio. Então você vai trava ela em algum ativo, por exemplo, ouro. E ele vai compra ouro mesmo, ele é uma operação dele no mercado dos Estados Unidos, ele já tinha uma operação, ele só trouxe Bitcoin para o negócio dele. Aí você vai compra ouro e aí o seu Bitcoin está lá, mas indexado pelo ouro. Aí você quer destravar, você vai lá, destrava, volta e opera. Então, existe, por exemplo, o BitPay, que é uma empresa que está vindo para cá, que também eu acho surgiu na Argentina, que já recebeu dezenas de milhões de dólares de investimento, que é uma carteira, e a ideia deles é pegar um lojista, como o pessoal aqui da Groove, e falar assim, cara, você vai receber Bitcoin aqui, só que no dia seguinte você vai receber o valor equivalente em reais na sua conta corrente, para não sofrer com flutuação. Isso aqui é um sistema de pagamento mais interessante para todo mundo, porque ele é mais rápido, é dinheiro na mão, menos taxa, mas você não quer flutuação. Enfim, eu acho que tem discutir lastro, para mim não faz muito sentido porque a gente está falando de uma tecnologia e não do dinheiro, mas mesmo falando de dinheiro, acho que não é uma preocupação, tem a ver com o crescimento da moeda ou não. Inclusive, pessoal, assim, o Bitcoin pode morrer a moeda. Não acredito que vai morrer, mas pode morrer amanhã. Ninguém quer Bitcoin, se não errado, dando Bitcoin zero. Isso não afeta a tecnologia e o que ela pode criar. Então, é importante dissociar essas duas coisas. Como a tecnologia ficou essa parte como moeda. Sim. Nesse momento, tem algum grande banco fazendo lobby para o governo para tentar frear isso, porque você está eliminando Sim. Olha, o que a gente percebe, eu perguntei isso para algumas pessoas que estão há mais tempo, especialmente uma galera, eu perguntei especialmente para o Brook Pearson, que é um investidor de Los Angeles. Eu falei, cara, como é que é essa parada? Vocês não estão sofrendo represália? Ele falou, cara, olha só, sim e não. Eu imaginava que seria mais complicado, que seria porrada, que a galera viria para cima. Não convido. Eles estão querendo entender, eles estão assim, cabreiros, estão estudando. Para eles adotarem a tecnologia é muito complicado porque não há muita regulamentação, para eles é um risco. E o jurídico deles não aprova nunca uma coisa dessa. Mais uma vez, bandeirinha para nós que somos pequenos. Não temos um jurídico que vai desaprovar, porque nós não temos um negócio de bilhões de dólares em risco. Se muda alguma coisa em alguma legislação e isso afeta a gente, então, ok, nosso negócio pode depois morrer. Ok, morreu. Eles são um banco, eles não vão aprovar isso. Então a gente é muito menor e muito mais flexível.
Então ele falou assim, cara, está muito mais lento do que eu imaginava. Por outro lado, existe uma coisa que é quase uma teoria de conspiração, mas se você olhar, um gráfico do preço do Bitcoin e tentar ir na mídia e buscar os eventos associados à variação de preço, toda vez que o preço começa a subir, aí surge uma notícia que faz o preço cair. E eles acreditam que são ações dessa galera por detrás. Porque o principal elemento hoje, querendo ou não, a pessoa chegar comigo, que forma a opinião das pessoas é o preço. Se o preço sobe, como fala, Bitcoin está dando certo. Se o preço cai, Bitcoin é uma furada. Que é uma percepção torta, mas rola sim, rola. Só que é muito mais medo pelo desconhecimento e pelo risco por serem instituições regulamentadas de forma muito pesada do que um ataque propriamente. Eles estão vendo, por exemplo, o Andreas Antonopoulos, ele é um grego que escreveu livros e tal, ele é uma referência a nível mundial de Bitcoin. Ele fala o seguinte, que ele citou que ele não citou explicitamente, mas a gente infere que o Banco do Brasil, que ele falou do Banco Brasileiro, citou as características do banco, que o Banco do Brasil entrou em contato com ele, querendo entender a tecnologia, porque eles estavam vendo a possibilidade de ser economicamente viável prover serviços bancários para pessoas em regiões remotas. Porque para eles não é viável. Botar um caixa eletrônico, criar uma agência. Mas, como eu falei, o cara está lá morando numa casa em cima no Rio Amazonas, lá, casa flutuante. Eles querem prover serviços para esse cara. De SMS, Exato, teve uma startup que a gente conheceu lá que eles criaram um aplicativo de carteira Bitcoin que só funciona com SMS. Para quê? Para atuar em países e regiões bem excluídas, né? Quer dizer, os caras só têm um celularzinho com SMS, mas eu mando SMS para você e você recebeu o dinheiro. Então, há muita oportunidade, há mais oportunidade que ameaça, eles estão vendo isso. Então eu diria que é muito mais tranquilo do que a gente poderia imaginar. Falar de negócio é comigo. Pela tecnologia, falamos de tecnologia, o que ficou bem claro é que é um negócio descentralizado. Uma vez que você tem algo descentralizado, automaticamente não está na mão da sua empresa que você criou. Então você criou a tecnologia. Você vai ganhar dinheiro sim da tecnologia e não ganhar mais dinheiro depois que a tecnologia de fato difundiu. Você também pode criar a tecnologia e não levar nada naquele momento, vai fazer um movimento altruísta. A minha questão essa difusão. A partir do momento que se você ganhar um FII, uma transação, depois da tecnologia difundir, ela involuntariamente ela vai estar centralizada na sua mão. E se ela não tiver, se você for levar um FII por isso, automaticamente eu vejo mais como um movimento altruísta, não como um negócio em si. Não é esse o mindset. Se você fizer alguma coisa que você, entidade privada, leve um FII, você vai ser expurgado, ninguém vai te usar. A comunidade não vê, isso não é ser distribuído, isso é ser centralizado. Você tem razão. E não vai rolar. Por outro lado, existem sim muitas oportunidades de trabalhar distribuído e conseguir ganhar dinheiro com isso. Vou falar o modelo do BitPay, por exemplo. O BitPay, ele fornece uma solução completa para o Groove, por exemplo, receber em Bitcoin, não cobra nada, zero, por isso. Ok. Porém, para a Microsoft, que é o BitPay que está lá, que precisa integrar isso com um monte de solução, da plataforma Xbox Live, plataforma isso, plataforma aquilo, ele vai cobrar o serviço, vai fazer a integração, vai ter um contrato de manutenção e vai ganhar em cima desses caras. O código do BitPay é open source. Então, assim, o modelo de negócio deles eu agrego valor. Mas e no caso da tecnologia? A questão da tecnologia em si. A tecnologia deles é aberta, qualquer um pode usar. Como ganhar dinheiro com a tecnologia? Por exemplo, quem inventou o Bitcoin? Vamos pensar no caso Não, tudo bem, aí são instituições privadas. Por exemplo, o pessoal que criou a startup, que é o Dropbox distribuído, eles ganham FII.
mas eles estão provendo um serviço em cima dessa tecnologia. Mas a gente torna centralizado. É um paradoxo. Não, eles não se tornam centralizados. Tipo, eles estão mantendo essa infraestrutura. Então, assim, é distribuído, só que se eles abusarem do FII, as pessoas podem sair para o concorrente. Quer dizer, Você paga as pessoas que guardam os seus dados. Você não está pagando você está diretamente. pagando as pessoas que guardam. Eles criaram algo que agrega valor. Quem está disponibilizando o seu espaço ocioso de disco de processamento está ganhando com isso. Quem está contratando está saindo mais barato do que contratar. Eles falaram lá, não lembro, mas se não me engano, 10 vezes mais barato do que cloud. Do que um servidor da Amazon, por exemplo. Então você está contratando um serviço mais barato e eles estão ganhando um FII por isso. Então todo mundo ganha, um jogo ganha-ganha. Está todo mundo feliz. Eu ia falar em caixa com tempo, vamos supor. Não vi, repete. Porque eu ia falar em caixa com tempo, eu vou lá e crio um cartório virtual. Porque ele fala que nenhum documento que eu autenticar vai ter fraude, vai ser 100%. Certo? Então, como que eu ganhar dinheiro com isso? Isso não é verdade. Nesse caso, se eu abusasse demais a cobrança de um cartório, se eu me tirar fora dele, Eles quem, né? Fala, Marcelo. a tecnologia. Eu fui lá e criei um cartório virtual. Quem quer autenticar sem fraude, 100% garantido, usa a minha ferramenta que eu usei a tecnologia para poder criar. Aí, como que eu ganho dinheiro com isso? Aí eu comecei a ganhar dinheiro demais. Eles vão tirar da rede eu ganho na transação, eu ganho em cima do serviço. Eu acho que já falou, Marcelo. Eu posso falar que a credibilidade é a comunidade, é a entidade que a pessoa utiliza aquilo ali. Se a coisa já surge de maneira forte, você termina no nosso livro aqui. E graças à comunidade, quando a galera está conversando, a gente começa. Você não consegue cobrar remédio no meio do caminho. Você fala assim, olha, agora eu vou cobrar 15 vezes mais e vocês estão tudo ali. Como o Fabrício falou, a pessoa sai, a pessoa desiste da cooperar. Então, precisa dessa comunidade, quanto maior a comunidade, mais credibilidade eu vou dizer que é. Então, quando a coisa começa certa e vai gerando esse grupo, começa. Veja só, isso é importante esclarecer, porque os caras que investiram mais de 300 milhões de dólares no Bitcoin eles não são, sabe, Maria Tereza ou sei lá, eles não estão, eles estão tendo um retorno do investimento. Eles estão investindo em negócios que têm o potencial de ser muito lucrativos, ok? Então assim, é importante entender quando a gente fala de ser distribuído, de estar alinhado com o pensamento, ok, se, por exemplo, ter ser código aberto é importante para a transparência que está fazendo, não forçar a barra é importante, porque se você dá mais perto, as pessoas não vão entrar, mas se você agrega valor, você vai ganhar dinheiro por isso. Se agregou valor para alguém, você pode cobrar por isso, você está criando um serviço que agrega valor. Então, por exemplo, quando um Uber, lá nos Estados Unidos o Uber entrou rasgando, começando aqui no Brasil, né? Então entrou rasgando, é muito mais barato eu deslocar lá com o Uber do que com o táxi. E por quê? Porque eles estão usando a ociosidade de pessoas que têm condição de levar uma pessoa de um ponto ao outro e ganhar um dinheiro com isso, e a forçação de barra da indústria e do cartel de táxis, que cobram preços. Então há uma oportunidade de se inserir no meio, agregando valor, entregando um serviço de mais qualidade e cobrando menos. O que a tecnologia está permitindo é isso, em inúmeros segmentos. Eu acho que fica mais. Todos os modelos de serviço que você citou, eles têm meio que um perfil de, como você falou, tecnologia open source, mas eu tenho um serviço que eu presto para um nicho, e daí que vem o meu lucro. É uma noção menor de escala, vamos dizer assim. Então você fala assim, tem o WordPress, que é uma tecnologia, e tem a galera que presta serviço usando o WordPress. Gosto de falar do pessoal do BitPay, por exemplo, né? Tem a plataforma e eles cobram especificamente no nicho. Vamos dizer assim, agregando valor. Talvez para uma galera que se integrar. Eles poderiam cobrar de cada transação, porque existem pessoas que cobram de cada transação. É uma decisão de business dele. Não é certo, não é errado. É a decisão deles. Se você vai criar uma solução que vai cobrar por transação e vai ter sucesso ou não, isso é uma estratégia sua.
Né? Então, assim, eu estou criando um serviço que conecta o profissional de beleza ao cliente. Se eu vou cobrar o profissional de beleza ou não, vai ser taxa minha. Se o Easytaxi cobra ou não o taxista, é uma estratégia dele. Ele começou cobrando, os concorrentes vieram sem cobrar e teve que mudar. E é uma série que empreender não é fácil. Empreender não é fácil. Então, assim, esse painel aqui dá espaço para APIs comerciais e para soluções que são comerciais. Não é uma coisa open source que vamos dar as mãos e construir um mundo melhor. Não é isso. É corporativo, é empresarial. O objetivo é ter lucro, mas com uma visão disruptiva, uma visão de uma forma nova de agregar mais valor e ganhar talvez na cauda longa, enfim, tem uma série de visões aí de business model. Tentar distinguir, ela está perguntando sobre, apesar de ser uma rede segura e tal, mas se houver alguma violação de Olha só, nada é 100% seguro. Nada é 100% seguro. Né? O que a gente está falando aqui, se você comparar com a Fort Knox, comparar com as estruturas de segurança que existem no mundo, ela é mais segura. Por quê? Você invadir um lugar, você pode montar uma força-tarefa e invadir aquele lugar. Você invadir 51% dos computadores do mundo é muito mais difícil. E é isso que você fazer para conseguir minar essa rede, invadir a maioria dos computadores da rede ao mesmo tempo. E o que você consegue fazer quando você invade não é roubar o dinheiro de ninguém, porque quando você invade a rede, não tem uma conta lá que você pode tirar o dinheiro, porque a chave que permite tirar o dinheiro está com você, está comigo, está distribuída em outros lugares. O que você consegue fazer é boicotar a própria rede, é talvez fazer uma negação de serviço na rede, é talvez gerar um gasto duplo para uma transação específica do dinheiro que é seu. É um esforço muito grande por um benefício muito pequeno. Mas se isso acontecer, o que regulamenta a rede é a matemática, é a própria rede. Não existe nenhum órgão e nem vai existir. Se a rede consensualmente, baseado na sua pré-programação, entender que aquela transação é válida, ela vai ser válida. Ainda que para a nossa concepção ela possa não ser válida por alguma razão. Ok? Mais perguntas? Fala, se alguém te roubar um Bitcoin, ninguém vai ter um Bitcoin e vai pegar o ladrão. Mas ainda existe uma polícia no Brasil. Você ainda pode ir lá na delegacia. Agora, se alguém da Tailândia roubar um Bitcoin, muito difícil a polícia do Brasil vai lá tentar achar o cara. Eu não sei, mas eu também não sei. Qualquer tipo de crime, né? A minha resposta é a seguinte: isso é um problema em aberto. Todo crime hoje, a polícias locais e há uma limitação, uma cooperação limitada de polícias internacionalmente. Estamos entrando numa nova era em que uma polícia junto não vai dar para terra de ninguém, ou não. E essa discussão é muito parecida com a discussão. Essa é uma discussão parecida com a discussão do início da internet. Ok? Claro, sim. Sim. O serviço Bitcoin levando do lado só da moeda, como isso
eu acho que é a mesma coisa nesse aspecto aí, porque as leis elas já existem, né? Então assim, o que falta talvez com o tempo é entender melhor a tecnologia, deixar ela amadurecer um pouco e desenvolver algumas recomendações específicas para essa tecnologia, porque não dá para encaixar o que existe hoje na nova tecnologia. Mas o que se faz é, por exemplo, declarar imposto de renda hoje. Se declarar imposto de renda de Bitcoin, a Receita Federal emitiu no ano passado dizendo que Bitcoin deve ser declarado como bem. Então é bem, você tem ganho de capital. Se você vai declarar o seu ganho de capital ou não, quem vai pegar isso como? A Receita consegue fazer uma malha fina na blockchain para ver quem sonegou ganho de capital no Bitcoin? Hoje não, mas talvez consiga. Talvez ela crie uma regulamentação para você comprar o Bitcoin, você tem que se identificar e tem que criar uma rastreabilidade para saber quem é você. Enfim, são coisas que vão se estruturar, mas não é um processo normal das coisas, não é um problema. Normal. Né? Quando surgiu a própria internet, havia uma série de preocupações com respeito a essa rede que ninguém controla e que vai ser usada para o crime, que as pessoas vão se comunicar e que ninguém consegue. Mas está aí, todo mundo usa a internet, os governos usam a internet, a coisa se estruturou, né? Enfim, eu entendo que é a mesma coisa, que é o processo. Para finalizar com uma nota, é possível saber qual foi o Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto. Isso é um pseudônimo, tá? A gente sabe quem é. É possível saber quantas bitcoins iniciaram com ele, tipo, qual foi o Big Bang do Bitcoin, ou é possível saber quanto de FII ele ganha hoje, ou se ele ganha algum FII de transação? Vamos lá, duas coisas diferentes. Saber que ele ganha FII é possível porque é código aberto, todo mundo sabe o que rola. Ele não ganha nenhum FII, ele não controla a rede Bitcoin. Pronto, quem controla a rede Bitcoin é o consenso de 50% dos usuários da rede. Quanto ele ganhou no início, há algumas estimativas baseadas na própria blockchain, porque lá é público, você não está o nome dele lá, mas você consegue avaliar algumas evidências históricas de que no início ninguém usava aquilo e ele estava experimentando, e ele, mais algumas poucas pessoas, eram os únicos que usavam. Então sim, ele é dono de um percentual significativo dos bitcoins, ele é bilionário. Hoje o valor em riqueza de Bitcoin, não tem valor autorizado, mas digamos 13 bilhões de reais, por exemplo. O valor em Bitcoin é nada, pensando no sistema financeiro mundial. Mas ele tem uma parte disso. Sabe que ele comprou uma pizza por 10 bitcoins no início. Mas ele nem merece, na minha opinião. Eu acho que isso O maior prêmio da revolução matemática, né, cara? Não, ele merece. Hoje o valor do Bitcoin é meio baseado no dinheiro que a gente tem e no dólar feio. Mas não precisa substituir essa moeda. Se tivesse só o Bitcoin como moeda, era mundial. Então, o seu valor não era baseado em nenhuma outra moeda, certo? Existia tanto. Como funcionaria esse caso? Cada governo adotaria Olha, esse é um cenário hipotético, porque a gente está falando de não existir mais moedas nacionais, enfim, não existe mais moeda, né? Eu acho que funcionaria como uma coisa só, igual o preço do Brasil. Aqui no Brasil tem só real, não tem outra moeda, então é real, tá tudo real. O mundo inteiro é Bitcoin, então tudo é Bitcoin, acabou, é Bitcoin. Só que o preço do Bitcoin é livre mercado, é oferta e procura. Você vai lá, inclusive eu quero dar recentemente um índice de preço do Bitcoin que nem existia no Brasil. Tinha meia dúzia de empresas que permitiam você comprar e vender Bitcoin real e cada uma tinha cotação, baseado no book de ofertas, de compras e vendas. Por exemplo, uma das empresas que eu compro, quando eu quero comprar rápido, ela tem um preço um pouco mais alto, mas ela é mais desburocratizada. Mas o preço dela é mais alto, porque na verdade o preço dela é Bitcoin para dólar, dólar para real. O preço do Bitcoin
nos Estados Unidos é mais caro do que o Bitcoin no Brasil. Inclusive, oportunidade para arbitragem, para quem quer comprar e mas enfim, não sei se você pergunta. Assim, quando iniciou o Bitcoin, pelo que eu entendi, não sei se é isso mesmo. Ele deve ter colocado, sei lá, 100, o valor X, 100 Não. Bitcoin. Como é que iniciou isso? E como é que eu troco o dinheiro pelo Bitcoin? No caso seria, não, mas a pergunta seria essa. Iniciou um valor, aí tipo assim, se eu coloco esse valor, eu tenho 10 Bitcoins. Se eu perco essa senha, sei lá, esse valor tende a cada vez mais. Cada pessoa recebe Bitcoin, né? Tá, olha só, ele está fazendo uma pergunta sobre a quantidade de bitcoins disponíveis, assim. Como iniciou? Então, quando foi criado o Bitcoin, assim, o software, existia 0 bitcoins, né? No princípio que Deus o Bitcoin eram 0 bitcoins. Só que a cada novo bloco, a cada 10 minutos, essa nova página que entra nessa fila de blocos, ela declara a criação de uma quantidade de bitcoins que inicialmente eram 50. A cada 10 minutos, 50 bitcoins, 50 bitcoins, 50 bitcoins. Só que o Bitcoin, do ponto de vista de dinheiro, ele é uma moeda deflacionária. Foi escolhido, é a regra da moeda. Passa um tempo, ao invés de 50 bitcoins por 10 minutos, agora já são 25. Passa mais um tempo, metade, vai caindo até zerar. A quantidade de bitcoins que vai existir no mundo já é conhecida, a gente sabe o dia em que o último bitcoin vai aparecer na face da Terra, baseado na regra que está programada. Ok? Bom, algumas coisas sobre isso. Primeiro, é uma moeda deflacionária, porque como ela é escassa e vai acabar, a tendência é havendo procura do valor dela subir. Por isso que tem pessoas que especulam muito, compram e investem em Bitcoin, e o cara fala assim, que o cafezinho que você paga hoje em Bitcoin, se você não gastar, você vai pagar a faculdade do filho no final da década. Enfim, não sei dizer se é isso. Só que a quantidade de Bitcoins não é um problema. Assim, se eu perder os bitcoins, uma hora pode acabar os bitcoins. O bitcoin é uma moeda que é divisível a quantas casas decimais você quiser. E é isso. Então, Se assim, uma pessoa só tiver no mundo, ela ainda vai conseguir ainda. é um número, entendeu? Você pode dividir, quer dizer, o valor todo da economia Bitcoin vai ser dividido. Hoje, por exemplo, quando eu mando dinheiro para você em Bitcoin, eu não mando Bitcoin, eu mando micro Bitcoins. Porque o Bitcoin é R$1.000. Então, vou mandar 0,003 Bitcoins. Mas eu estava pensando na possibilidade assim, pô, tá todo mundo comprando para armazenar, porque hoje em dia praticamente isso, né? Todo mundo comprando para armazenar. Uma poupança. É um tipo de investimento. Praticamente é isso hoje. Tá, olha só, a gente está no horário, acho que vou abrir mais uma pergunta se alguém tiver. E depois eu vou estar aqui, mas eu quero liberar a galera para poder tomar cerveja, trocar ideias, mas eu queria liberar essa fase de microfone que é meio pregnante. Valeu. Vamos ouvir aqui outra pergunta aqui, pessoal. Fala. A respeito da transação internacional, por exemplo, você falou também que é mais caro comprar nos Estados Unidos que comprar aqui. Por exemplo, comprar R$20 aqui, semana que vem, 20 bitcoins e resgatar nos Estados Unidos. Como é que será essa transação? A pergunta dele, vocês não ouviu, ele falou assim, se eu comprar hoje aqui R$20 mil em Bitcoin e resgatar semana que vem nos Estados Unidos em dólar, como é que se dá essa transação? Do ponto de vista técnico, você faz isso sem nenhum impedimento. Chega aqui, compra, é seu, chega lá, vende, é seu. Bom, como é que você vai comprar aqui? Primeiro ponto. Você vai ter que depositar o dinheiro em algum lugar. E aí já criou um rastro. Se você estiver pensando em termos de dar alguma pernada nos impostos, enfim, você criou um rastro aqui. Lá nos Estados Unidos você vai ter que vender isso.
A não ser que você chegue para alguém que te dê uma mala de dinheiro, né? E você faz Bitcoin, você vai ter uma conta e vai receber isso na conta lá também. Então criou um rastro lá. Então é fácil, se alguém tiver interesse, em saber que houve essa operação. Quem tem interesse nisso hoje, provavelmente o Brasil não vai ficar monitorando. Então talvez você passe ileso. Só que você está cometendo um crime. E a evidência está lá. Então, assim, só que há um outro lado da moeda que é tipo assim, vou voltar à história do Uber. O Uber está cometendo crime todo dia. Porque os carros do Uber não são táxi, não são regulamentados, ele não poderia rodar. Só que ele está confrontando o sistema. Ele está fazendo isso porque ele acredita que é um negócio justo e que é melhor para o usuário no final das contas. Então ele está confrontando abertamente o sistema. O cara do Uber falou na palestra que eu estou assistindo que ele já tem sendo julgado por processo que dá para ele viver preso 3 vezes a vida dele. Isso é o CEO do Uber. Então assim, há uma galera nesse ambiente de disrupção que está de forma aberta, educada, consciente, não é para se beneficiar apenas, mas está realmente questionando o status quo. E questionar o status quo pode passar, por exemplo, por isso. Fala, cara, é um absurdo, é abusivo ter que pagar 6% de IOF para uma compra lá fora, é abusivo ter que pagar não sei quanto como mais no Banco do Brasil, fazer uma remessa internacional, é abusivo. E aí, uma forma de protesto, você faz isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, do ponto de vista legal, é ilegal. Em que isso vai dar? Não sei. Você. Do ponto de vista tecnológico, é mole. É isso. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos fazer, em meados de janeiro, eu vou divulgar no grupo lá do Meetup, nosso próximo encontro. A proposta, aberta sugestões, surgiram. A nossa ideia nesse momento é fazer a Meetup com o objetivo de explicar melhor como isso funciona